Davi não fica se justificando. Não, sabe como é? Eu sou poeta, estava lá andando no terraço, era tardinha, não tinha o que fazer, sabe como é? A carne é fraca. Não, Davi não fica se justificando dos seus pecados. Quando o profeta Natan chega, é você? Davi diz, sou eu, pode me castigar, Senhor. E Davi então recebe com um coração tranquilo, no entanto com peso no seu coração, mas ele recebe aquela confrontação, porque ele sabia o que tinha feito, e ele não fica se justificando. Diferentemente, por exemplo, do rei Saul, você não vê nenhuma vez nas escrituras Davi, ou melhor, Saul dizendo, foi eu que pequei, eu fiz isso. Não, Saul sempre fica se justificando dos seus erros. Nós também podemos cair nesse erro, de ficar se justificando dos nossos pecados. Eu fiz isso por conta daquilo, fiz isso por conta daquilo outro, você sabe, estava lá, não foi porque eu quis, foi uma mentirinha. Não fique se justificando. Não fique pensando que o Senhor não pode te perdoar. Eu sei que é difícil a gente confessar nossos pecados, às vezes diante de Deus, diante do irmão, mas o Senhor prometeu que nos perdoaria, que se confessássemos os nossos pecados, Ele seria fiel para nos perdoar. Sinal da comunhão com Deus é a santidade de Deus na vida de uma pessoa. O terceiro sinal que testa, o que vai comprovar a nossa comunhão com Deus, é a purificação de Deus. Versículo 8 e versículo 9. Veja bem, estamos falando sobre testes da comunhão com Deus. O primeiro teste é o teste do conhecimento de Deus. O segundo teste, o teste da santidade de Deus. O terceiro teste é o teste da purificação de Deus. Versículo 8 e versículo 9 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Os irmãos percebem que nesses 3 versículos há várias condicionais, né? Se dissermos, se cometemos. Então, essas são condicionais bem prováveis. Quando João diz, se dissermos que não temos pecado, é porque é provável que nós possamos cair no erro e dizer, eu não tenho pecado, eu estou tranquilo diante de Deus, eu estou bem, não preciso de arrependimento, não preciso disso. João estava dizendo isso porque naquela época tinha pessoas que diziam, não, eu não tenho pecado, está tudo bem comigo, eu não preciso da purificação de Deus. Essas aqui são condicionais prováveis. É provável que nós possamos dizer isso diante do Senhor. É provável que o pecado nos engane. É provável que muitas vezes aquilo que você está fazendo de errado diante do Senhor, você considere como alguma coisa tranquila, que não tem problema nenhum. A razão é porque o pecado já caracterizou o seu coração e você não sente mais nenhuma incomodação, você não se sente mais incomodado. O peso do pecado não dói mais no seu coração e você vive com aquilo tranquilamente. E você pode dizer, não, eu não tenho pecado. Há outras condicionais na Bíblia que são condicionais improváveis. Essas aqui são prováveis, mas há outras na Bíblia que são improváveis. Quando Jesus olha para os fariseus, por exemplo, disse, se vocês conhecessem a Deus, é porque Jesus está dizendo que, olha, vocês não conhecem a Deus, dizendo isso para os fariseus. Porque vocês fazem isso. Se vocês conhecessem a Deus, vocês não fariam essas coisas que vocês estão fazendo. Mas essas aqui são condicionais prováveis. É provável que possamos dizer que não temos pecado. Mas quem tem comunhão com Deus, ele reconhece a necessidade de purificação. A luz de Deus, ela mostra o nosso pecado. Cada vez que você está mais perto de Deus, cada vez que você medita mais na palavra de Deus, a luz de Deus vai clarear o seu coração, de tal maneira que você vai enxergar o seu pecado. Por isso a importância de estarmos andando com Deus cada vez mais. E quem anda em comunhão com Deus e reflete a luz de Deus no seu coração, ele vai demonstrar de 2 maneiras que essa pessoa reconhece o seu pecado. Primeiro, essa pessoa ela é verdadeira quanto ao reconhecimento do seu pecado.
O verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Que é uma maneira suave de João dizer que você é mentiroso. Se você diz isso, você está mentindo. E é melhor não dizer, porque se dizer, João está dizendo: olha, a verdade não está em você. É um eufemismo que João está usando aqui para não dizer que você é mentiroso. Essas não são palavras de alguém que tem comunhão com Deus. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela é verdadeira quanto ao seu pecado, e ela vai repetir aquelas palavras de Davi, que Davi disse no Salmo 51, verso 5: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você vai ser verdadeiro quanto ao reconhecimento do pecado em seu coração. Algo que tem enganado a muitos crentes é a possibilidade da imunidade do pecado. Eles pensam que podem com o pecado, mas ninguém tem a capacidade de vencer o pecado sozinho. Nós devemos fazer e ter aquela atitude que José teve na casa de Potifar: correr do pecado. Porque muitos costumam brincar com tais pecados diante da televisão, sozinho, fazendo outras coisas, quando na verdade você não tem a mínima capacidade de enfrentar o pecado. Satanás está trabalhando constantemente para que você caia diante de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12 que Satanás é o nosso acusador. Ele está nos acusando diante de Deus de dia e de noite, de tal maneira que quando você peca, está lá Satanás acusando-nos diante de Deus, dizendo: é esse teu filho? É esse que você salvou? É esse que você entregou seu filho para morrer? Vale a pena? A graça de Deus é que nós temos, pela sua graça, também um advogado diante dele. João vai dizer também aqui no capítulo 2, verso 1, que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo, e ele nos defende. Mas toda vez que você pega, Satanás está fazendo exatamente isso, nos acusando diante de Deus. Ele tentou fazer isso com Jó. Jó, um homem justo, íntegro, diante de Deus, e Satanás dizendo a Deus, quando ele veio ali no meio do povo para adorar a Deus, Satanás estava entre eles, e Deus diz: de onde vem Satanás? E ele diz: de rodear e passear pela terra. E Deus diz: olha, você não viu meu servo Jó, um homem temente a mim? E ele diz: ele é assim, parafraseando aqui o texto lá, porque o Senhor protege, porque o Senhor o abençoa. Mas tira o que o Senhor tem dado a Jó, tira as suas bênçãos, para ver se Jó não vai deixar de adorar o Senhor. E Deus foi e permitiu que Satanás fizesse isso, ao menos triscar na sua vida. Satanás agiu na vida de Jó, tirando todo o seu gado. Jó era um homem muito rico naquela época, tirou a sua família também. Mas no final de tudo, foi o que Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó provou que ele adorava a Deus por quem ele é, e não por aquilo que Deus deu a Jó. Porque muitas pessoas tentam medir o amor de Deus, se Deus abençoa ela ou se Deus não abençoa. Se eu tenho pouca coisa, é porque Deus não me ama. Agora o meu amigo tem um carro, tem isso, aquilo, outro, tem dinheiro, é porque Deus ama ele. Não, Deus não prova seu amor assim. Deus provou o seu amor por nós, nos escolhendo, nos amando e nos elegendo antes da fundação do mundo, provando o seu amor desta maneira. Nós não podemos enfrentar o pecado sozinhos. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela reconhece o seu pecado, mas não só o reconhecimento do seu pecado, mas ela também reconhece, e é verdadeiro quanto a isso, quanto à gravidade do seu pecado. O verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele reconhece a gravidade do seu pecado primeiro, confessando o seu pecado. Ele volta aos pés do Senhor. Literalmente, aqui na língua original, a língua grega do Novo Testamento, confessar significa dizer a mesma coisa. É ser preciso. É dizer: eu pequei e pronto. Eu admito, Senhor. Eu reconheço que é verdade a tua palavra quando diz que eu sou pecador. Realmente eu pequei diante do Senhor e pronto. Eu não preciso ficar me justificando diante de ti. O pior que você pode fazer
o pior que um pecador pode fazer quanto ao reconhecimento do seu pecado, ou quanto ao reconhecimento da gravidade do seu pecado, é ficar escondendo o seu pecado. Muitas pessoas ficam escondendo diante de Deus, como se Deus não soubesse. Diante de mim, diante da igreja, você pode esconder o pecado, mas diante de Deus, não, porque Deus julga fora do dia. Deus sabe o que se passa em nosso coração. E a Bíblia diz que nós pecamos por omissões, que nós pecamos por atitudes, que nós pecamos por pensamentos. Deus sabe o que se passa em nossa mente. E quando a gente tenta esconder o nosso pecado, algumas coisas acontecem em nossa vida. A primeira delas é que o pecado nunca fica só. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Com certeza, para você esconder o pecado, você vai ter que mentir, você vai ter que se mascarar, você vai ter que agir como hipócrita, e aí vai acumulando mais e mais pecado. O pecado nunca fica sozinho. Uma outra consequência de você esconder o pecado é que o pecado será revelado. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Um dia o seu pecado vai ser descoberto diante das pessoas, diante de todos aqueles que você escondeu. E pior do que isso, quem esconde o pecado, ele não alcança a misericórdia do Senhor. Em Provérbios, versículo 28, versículo 13, diz que o que encobre as suas transgressões, ou em outra versão, pecados, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Você não será feliz com o pecado em sua vida. Você não será feliz fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Você jamais prosperará em todos os sentidos em sua vida se você costuma pecar, se você vive andando nas trevas. Felicidade você só pode encontrar em Deus, vivendo em comunhão com Ele, e fora de Deus não há como você ser feliz. Então você reconhece a gravidade do seu pecado, confessando o seu pecado ao Senhor, mas também confiando no perdão de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos perdoa, não é porque nós merecemos, não é porque nós cometemos atos de bondade, não é porque nós distribuímos atos de misericórdia para com as pessoas, é por causa da sua justiça e da sua fidelidade. Ele já satisfez a sua justiça em Cristo. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele satisfez aquilo que a lei de Deus dizia. Em Ezequiel capítulo 18, verso 4, também verso 20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. E o fato era que se nós pecássemos, nós merecemos a morte. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus já fez isso. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por causa de Jesus, nós somos justificados perante o Senhor. Jesus então satisfez a justiça de Deus através da sua morte. Não pense que Deus não pode te perdoar. Não tem por que você ficar escondendo o seu pecado. Não tem por que você ficar fugindo de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 2:14 que o escrito de dívida que restava contra nós, que era cheio de ordenanças, Deus o rasgou. E Ele não só o rasgou, mas Ele o cravou na cruz, de tal maneira que nós não devemos mais nada diante de Deus. Quando Deus olha para nós, nós estamos justificados. Nós merecemos sim a ira de Deus, mas Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, propiciou, aplacou a ira de Deus que era contra nós. Tudo isso por conta do sacrifício de Jesus, da sua obra, da sua justiça, da sua fidelidade. Nós vimos então os sinais da comunhão com Deus: o conhecimento de Deus, a santificação de Deus, a purificação de Deus, e em último lugar, encerrando essa mensagem, o sinal da comunhão com Deus também é a verdade de Deus. O verso 10 diz
Se dissermos que não temos cometido pecado, o que acontece? Fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Com isso, nós estamos falando da submissão à vontade de Deus. Mesmo que seja diferente daquilo que nós pensamos ou falamos sobre nós mesmos, daquilo que nós achamos sobre nós, Deus tem uma verdade. E João estava dizendo isso, como já falei, porque tinha pessoas que diziam que não tinha pecado, que era uma pessoa santa, que era uma pessoa pura diante de Deus. Mas não adianta fugir da verdade de Deus. Deus diz que nós somos pecadores e pronto, acabou. Nós nascemos já com isso. Nós somos culpados diante de Deus por conta do nosso pecado, e por conta disso nós merecemos a ira de Deus sobre nossas vidas. Não existe uma autoimagem que nós possamos criar em nossas vidas. Os terapeutas aí ficam dizendo que quando a pessoa está com baixa estima é porque nós temos que elevar a autoimagem da pessoa. Não existe isso. Todo pecador, ele tem um ego inflamado em seu coração. Todo pecador, ele tem um ego cheio de pecado. Quando a gente vê essas pessoas dizendo, não, coitadinho, temos que estimular a autoestima dessa pessoa, a autoimagem, isso é orgulho. É um orgulho disfarçado. É um orgulho invertido. É para atrair atenção. Porque todo pecador, ele tem como característica principal de seu coração, seu orgulho, e ele disfarça quanto a isso. Nós precisamos ouvir na verdade o que Deus diz sobre nós. O que Deus diz é que nós somos pecadores. Se eu não concordo com isso, se eu não concordo com essa verdade, é porque eu estou dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não está falando a verdade, que Deus está mentindo. Concluindo, ouvindo tudo isso que nós acabamos de falar nesse sermão, sobre a comunhão com Deus, sobre a necessidade de você conhecê-lo, sobre a necessidade de você andar na santidade de Deus, sobre a necessidade de você também desfrutar da purificação do sangue de Jesus e também conhecer e concordar com a verdade de Deus, a minha pergunta é: como é que você fica diante dos testes da comunhão de Deus? Será que você pode dizer, rapaz, graças a Deus, estou em comunhão com esse Deus, eu conheço a esse Deus, eu ando com Ele, a minha família conhece a esse Deus das Escrituras? Qual é a sua posição diante de Deus? O que você acha que tem que mudar em relação a Deus em sua vida? Será que você tem comunhão? Você tem certeza de que tem comunhão com esse Deus? Você consegue perceber os sinais dessa comunhão em sua vida? Você